Amém? Queria chamar o pastor Eli aqui à frente. O pastor Eli vai estar pregando hoje para nós. Amém? Tenho certeza que Deus vai falar muito no seu coração. Tenho certeza que Deus vai derramar a graça dele sobre a sua vida. Hoje é o primeiro domingo de 2021 e eu fiz questão de convidá-lo, de chamá-lo, porque o pastor Eli sempre esteve conosco aqui. Sempre foi um instrumento de bênção para a vida da nossa igreja. Eu queria nesse primeiro ano ter um amigo aqui, um companheiro, ministrando, abençoando a nossa vida. Quantos creem que Jesus vai falar com você essa noite? Amém? Estou obrigado, viu, pela sua presença. Obrigado pela sua amizade. 2020 nós tivemos o ano todo junto. E 2021 tenho certeza que nós vamos dar para a glória de Deus. Deus te abençoe e use a sua vida, viu? Fica à vontade. Graça e a paz, amém, irmãos? Amém? Louvado seja Deus. É um prazer muito grande nós estarmos retornando a este lugar nessa noite. Tenho certeza que é um lugar que Deus sempre tem feito coisas maravilhosas, né? Deus tem sempre abençoado a vida de vocês. Então é um privilégio muito grande para mim estar aqui hoje, no primeiro dia do ano, primeiro culto de 2021, né? Deus nos deu essa graça de estar junto com vocês. Para mim é uma alegria muito grande, um privilégio poder estar aqui. Deus abençoe o pastor Diego, que está sempre junto conosco, a gente sempre conversa, a gente sempre encontra. Com certeza 2021 vai ser melhor ainda. Amém? Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de João. Louvado seja Deus. Eu quero ler um texto que você já ouviu muito dele, você já leu muito dele. João capítulo número 6, versículo 1 em diante. Não sei até quando, até onde nós vamos ler ainda, mas vamos ler aqui os primeiros versículos. Eu acredito que o Senhor tem uma palavra no seu coração nessa noite. João capítulo 6, versículo 1 diz assim: Depois dessas coisas atravessou Jesus o mar da Galileia. Seguia a numerosa multidão, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então subiu Jesus ao monte e assentou-se ali com seus discípulos. Ora, a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: Onde compraremos pães para lhe dar de comer? Mas dizia isso para experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Respondeu Filipe: Não bastaria 200 denários de pão para receber cada um do seu pedaço. Um dos seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus: Está aqui um rapaz, ele tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas isto, que é para tanta gente? Disse Jesus: Fazei o povo assentar. E pois havia naquele lugar muita relva, assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu entre eles, e também igualmente os peixes quanto queriam. E quando já estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos: Recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Assim, pois, o fizeram e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram aos que haviam comido. Vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, disseram: Este é verdadeiramente o profeta que deveria vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que estavam para vir com o intuito de arrebatá-lo para o proclamarem rei, retirou-se novamente sozinho para o monte.
Louvado seja Deus. Nós agradecemos pela essa palavra, Senhor, essas letras que nós acabamos de ler, que são palavras, meu Deus, direcionadas do Senhor, e que nós pedimos que Teu Espírito traz vida a elas nessa noite, ao nosso coração, à nossa vida, e que elas possam, Senhor, se tornar em nós palavras, Senhor, que venha também multiplicar nas nossas vidas, que venha multiplicar na igreja do Senhor, que venha multiplicar nos nossos ministérios, Senhor, pois nós andamos através da Tua palavra, nós andamos por fé, nós não andamos por vista, Senhor. Muito obrigado por cada vida, Senhor, que está presente aqui nessa noite. Obrigado por essa igreja, Senhor, pelo pastor dessa igreja. Ó Deus, por cada vida, Senhor, que deixou a sua casa nesse dia de hoje, debaixo dessa chuva, Senhor, e veio à casa do Senhor, Pai. Que o Senhor, ó Deus, o abençoe nessa noite, Deus. Que o Senhor ministre no coração de cada um. Que o Senhor, ó Deus, tira do ar, Senhor, todo espírito, Senhor, que saiu do inferno para tentar roubar a palavra que o Senhor tem para a vida dos Teus filhos nessa noite, Pai. Seja retirado deste ar, desse templo, dessa cidade, Senhor. Em o nome de Jesus Cristo, Senhor. Porque nós cremos que a Tua palavra, ela produzirá aquilo que o Senhor, ó Deus, tem para que ela produza nessa noite, Pai. Em nome de Jesus nós Te louvamos. Amém. E graças a Deus. Amém. Deixa eu fazer uma pergunta para você antes de nós começarmos. Quantos estão aqui nessa noite? Estranho, né? Pergunta. Mas porque muitas das vezes nós estamos no ambiente, mas a nossa mente está lá fora. O nosso pensamento, o nosso coração está muito distante da onde nós estamos. Como a oração que o nosso irmão fez no início, é necessário que você esqueça tudo que está lá fora agora e se concentre naquilo que o Senhor tem para te dizer neste lugar nessa noite. Nós vemos um texto que nós lemos nessa noite, ele é muito conhecido. Eu gostaria de colocar um tema nele para nós meditarmos, para nós, que atitudes que antecedem um milagre na nossa vida. Atitude que nós tomamos, que nós fazemos, que pode mudar a situação da nossa vida, que pode mudar algo que nós estamos em busca na nossa vida. Nós estamos começando um ano, mais um ano de vida, graças a Deus, glória a Deus por isso. Que você começa mais um ano, é sinal que você está vivo. É sinal que o Senhor te guardou durante o ano passado, que o Senhor te protegeu de tantas coisas que nós vimos nesse ano passado que nós vivemos. Louvado seja Deus que você está aqui nessa noite. Mas as suas atitudes de agora em diante, de hoje em diante, de sexta-feira em diante, é que vai mudar alguma coisa na sua vida. As suas atitudes é que vai fazer que algo novo possa viver sobre a sua vida. Eu tenho uma convicção muito grande, uma certeza muito grande, que a presença do Senhor está neste lugar. Amém? Que o Espírito do Senhor está neste lugar. A Bíblia diz assim: aonde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, aí eu estarei no meio deles. E não só porque a Bíblia diz isso, mas porque nós já podemos sentir a presença dele neste lugar. E tudo que Deus quer fazer na minha e na sua vida é multiplicar as bênçãos dele sobre nós. Só que nós precisamos, às vezes, tomar algumas atitudes que se faz necessário para que Deus possa fazer o milagre. Nós lemos a Bíblia, eu aprendi um ano passado, no meio da pandemia, eu estou vendo o pastor Diego dizer aqui um novo método de você, a forma, um novo plano para você ler a Bíblia. É muito de Deus isso, pastor. Eu comecei a aprender no meio dessa pandemia, o ano passado, que eu leio a Bíblia, era assim também, de
seguido, mas ano passado eu comecei a ler um livro do Antigo Testamento, comecei a ler um livro do Novo Testamento e uma carta, tudo no mesmo dia. Não ficando só no Velho, nem só no Novo, nem só nas cartas, mas fazendo uma conjuntura dos livros que estão escritos, porque são palavras do Senhor. E o texto que nós lemos nessa noite, ele nos mostra Jesus assentado, reunido com os seus discípulos, num monte, numa montanha, e de repente Jesus observa que uma multidão muito grande vinha ao encontro dele. E o interessante é que quando Jesus observa que aquela multidão estava vindo ao seu encontro, ele já sabia o que ia fazer com aquela multidão. Mas ele vira para um dos seus discípulos e fala assim: aonde é que nós vamos comprar pão para tantas pessoas? E ele mesmo disse assim: eu fiz isso para experimentá-lo, porque eu já sabia o que ia fazer. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você faz parte de um projeto de Deus. Você faz parte de um plano de Deus. Você está nessa igreja aqui não é por um acaso, não é porque você achou um lugar bonito, não. É porque você está enquadrado dentro de um projeto de Deus. E Deus foi lá na sua casa, lá no seu trabalho, lá no seu comércio, não sei onde você foi. E Deus tirou você de lá e colocou você dentro desse projeto dele. Só para você ter uma noção, né, dessa igreja, o pastor Diego deve saber disso. No ano de 1960, ninguém de nós, a maioria, poucas pessoas aqui existiam. Eu não existia, o pastor Diego não existia. Um grande homem de Deus estava orando num monte em São Paulo, e Deus falou assim para ele: eu tenho uma grande obra numa cidade chamada Formiga, em sua região. E ele desceu do monte, falou com sua esposa e foi procurar Formiga, mas não achava no mapa, não achava onde estava Formiga. Mas ele, com muita dificuldade, encontrou, chegou em Formiga. E quando ele chega em Formiga, ele sobe lá naquele alto do Cristo, naquele monte do Cristo ali, e lá ele começa a orar para a cidade. E Deus fala assim: a grande obra que eu tenho aqui, ela não é com você. E ele desce, conversa com os descrentes que existiam naquele tempo e foi embora. A grande obra que Deus tem neste lugar é comigo e com você. Você está nesta obra é porque o Senhor tem um projeto na sua vida. E talvez você fique assim perguntando: o que é que eu vou ser? O que é que eu vou fazer? O que é que será de mim nesse lugar? O que é que Deus quer de mim? Oh, Deus sabe tudo já, o que Ele tem para você neste lugar. Ele só te faz uma pergunta: o que você pretende mudar nesse ano para me te usar? A pergunta que o Senhor fez para mim foi essa. Porque na realidade nós homens, nós seres humanos, nós ficamos muito procurando o que Deus vai fazer para mim, querendo buscar algo de Deus, e nós às vezes não pensamos, não analisamos que Deus também faz uma pergunta para nós. Um dia o Senhor virou para um povo e falou assim: a quem eu enviarei? A quem há de ir por mim? De repente levanta um homem chamado Isaías e diz: eis-me aqui, Senhor, estou aqui. Deus faz uma pergunta para você hoje. Aonde está aqueles que o Senhor irá usar aqui nesse lugar esse ano? Aonde estão os líderes que Deus vai usar você aqui neste lugar? Aonde estão os obreiros que estarão orando, expulsando demônios, ressuscitando mortos? Você está aí. A pergunta que o Senhor tem é só: quais serão as suas atitudes? Quais serão as suas respostas a Deus? Sabe,
Quando Jesus fala para Filipe, pergunta para Filipe, Jesus fala que já sabia tudo o que ele ia fazer. Sabe, as nossas respostas, elas revelam para Deus a nossa fé. As nossas respostas que nós damos para Deus, elas revelam o nosso compromisso com a obra do Senhor. As nossas respostas, nossas atitudes que nós falamos para Deus, que nós mostramos para Deus, elas mostram o nível de profundidade que nós estamos em Deus. Filipe estava ao lado de Jesus, junto com Jesus. Quem estava perguntando para Filipe não era qualquer pessoa, era Jesus Cristo. Filipe, aonde nós vamos comprar pão? A resposta de Filipe não foi errada, 200 denários, mas diante de Jesus ela foi. Por quê? Porque nós não podemos andar pela vista, por aquilo que nós vemos. Nós temos que andar pela fé que o Senhor nos concedeu. Nós temos que andar pela fé que nós temos naquele que foi na cruz e morreu por nós, que disse assim, que nós poderemos fazer coisas maiores do que ele fez aqui nessa terra, se nós cremos. Então, para mim, a resposta de Filipe estava diante do homem, estava correta, mas diante do Senhor estava faltando fé. Diante do Senhor faltava um pouco da sua fé. E ele vai, entra André, irmão de Simão Pedro, vira para ele: olha, eu tenho uma notícia, Senhor, para te dar. Aqui tem um moço, tem um rapaz, ele tem 5 pães e 2 peixinhos. Mas o que é isso diante de uma multidão como essa? Eu te faço uma pergunta: estava correta a resposta dele? Até que diante de nós estava, né? Mas diante do Senhor, irmãos, o pequeno é que se torna grande. É com pouco que Deus gosta de trabalhar, porque o projeto de Deus é multiplicar. Então, a resposta que você der para Deus durante esse ano, a atitude que você estiver apresentando diante do Senhor este ano, é que vai revelar, é que vai trazer as mudanças que você quer. Porque se você não fizer nada novo, nenhuma atitude nova, não tiver nenhuma mudança na sua vida, vai ser a mesma coisa em 2020, ou talvez pior. Mas se você fizer, pode ter certeza que o Senhor, Ele já sabe o que vai fazer sobre a sua vida. Talvez você olha para a sua situação, olha para dentro de você e começa a entender que você não é capaz, que você não tem condições, mas Deus já sabe o que pode fazer através da sua vida. Nunca pensa que você, pelas habilidades que você tem, pelo aquilo que você tem, que Deus não pode usar a sua vida. Deus pode fazer coisas grandes através de você. E tudo que a obra do Senhor deseja é que você venha frutificar muito neste ano de 2021. Tudo que o Senhor espera é que as suas respostas mediante a Ele sejam respostas não baseadas naquilo que você está vendo, mas baseadas naquilo que você acredita que Ele pode fazer. Porque muitas das vezes as nossas respostas diante do Senhor, elas são respostas que, trazendo respostas diante de Deus, que parece que a nossa fé, ela está longe. Se uma coisa que nós vivemos nesse mundo, nós seres humanos, nós temos sempre necessidade, nós sempre temos vontade de querer algo mais. Mas às vezes eu fico me perguntando a mim mesmo, e olhando para a igreja, e eu fico pensando, analisando. Imagina, irmão, se nós fizéssemos para Deus o que nós fazemos para nós.
Você já imaginou se você corresse tanto atrás das pessoas? Se você corresse tanto atrás das orações, de oração, de busca, e buscasse tanto a Deus igual nós buscamos as coisas para o nosso dia a dia. Quanto tempo você passa durante o seu dia diante de uma rede social, diante de uma televisão, diante do seu trabalho? Às vezes eu fico analisando, Senhor, se a humanidade, se o cristianismo, se os crentes de hoje buscassem o Senhor, igualzinho tivesse fome do Senhor, igual tem fome de trabalhar, fome de conquistar patrimônios, como seria a obra do Senhor? Quando você chega amanhã pelas 7 horas da manhã, você vê as pessoas correndo um para um lado, para o outro, e um para cá, outro para lá, todo mundo em busca do seu pão, do seu sustento. Não é errado, é necessário. A Bíblia diz que do suor do nosso corpo comeremos o nosso pão. Nós precisamos fazer isso mesmo. Mas às vezes, irmãos, o pastor acabou de terminar de falar aqui e começou uma reunião de oração com 80 pessoas e depois terminou com 10. Onde você estava? Aonde você estava? A resposta, qual a resposta que você está dando para Deus? Sabe, eu tenho certeza absoluta que o maior presente que esse homem aqui quer ganhar no dia do aniversário dele não é o presente que você vai dar a ele. Uma calça, um sapato, deve dar mesmo. Até um carro, se você puder, tiver condições, pode dar. Ele vai gostar muito. Mas o maior presente que ele gosta, que ele vai ganhar, é se 2021 ele contemplar o seu rosto aqui todos os dias, de oração, de culto, de festa, enfim, de tudo aquilo que ele fizer, colocar como obra do Senhor e ele poder contar com você. Você pode dar tudo os seus bens para ele, que não vai encher o coração dele de alegria, como se ele poder contemplar a sua presença todos os dias neste mundo. Sabe, às vezes nós ficamos pensando, eu não sei se alguma pessoa pensa desse jeito, mas eu fico às vezes analisando, observando, se nós, os crentes cristãos, nós que professamos a fé em Jesus Cristo, que reconhecemos o amor dele na cruz, que reconhecemos o trabalho que ele fez por nós ali naquela cruz, e nós entendêssemos e doássemos um pouco mais desse tempo nosso, que ele nos permite viver para ele. Muitas pessoas poderiam já estar salvas. Muitas pessoas que foram para o cemitério este ano talvez poderiam estar salvas. Muitas pessoas que deixaram seus parentes e foram para a eternidade, não sei se para com Deus ou para o inferno, talvez poderiam ter certeza que elas estariam com Cristo. Mas muitas das vezes nós olhamos para nós e achamos que nós não somos capazes. Se Deus já te escolheu e colocou num projeto que faz parte dele, é porque ele sabe que você tem condições. Se Deus tirou você lá onde ele tirou e colocou dentro de uma obra que é dele, essa obra é dele, é porque ele sabe que você pode. Ele sabe que você tem capacidade. E se você não tiver, ele vai te capacitar. Se você não tiver, ele vai te dar condições. Tem uma coisa, uma versão que as pessoas falam, que Deus não chama os capacitados, mas ele capacita os que são chamados. Você não foi julgado na obra, você foi chamado na obra. João 15 diz que antes de você escolher, já tinha te escolhido, te chamado e te nomeado para que vá e produza frutos. Deus te selou com o Espírito Santo para que você fique protegido do pecado. Deus te selou com a graça dele, com o poder dele, já está sobre a sua vida.
É só você se colocar à disposição. Tudo que Deus mais quer é poder contar com você. A visão que Jesus teve de Filipe, né, de André, melhor. André ele só enxergou 5 pães e 2 peixes. Jesus enxergou uma multidão inteira se alimentando. Quando Filipe fala para Jesus, olha, André fala para Jesus, né? Ali tem um rapaz, ele tem 5 pães e 2 peixes. Ele estava enxergando realmente aqueles 5 pães e os 2 peixes que estavam sobre ali. Mas Jesus já estava enxergando a multidão de quase 5.000 homens se alimentando e vendo que os pães ainda iriam sobrar. Por quê? Porque ele já sabia o que ia fazer. Deus já sabe o que vai fazer com você. Amém? Deus já sabe o que pode fazer com você. Amém? Mas a resposta que Ele espera é sua. É você que vai responder para Ele. Se você colocar à disposição, Ele vai fazer. Mas se você não colocar à disposição, Ele vai buscar outro. E quem sabe, talvez um dia você pode decepcionar. Por quê? Porque ele pega um bêbado, pega uma pessoa caída lá na rua, traz para a casa dele. Ele tem poder para curar, para transformar, para libertar. E de repente essa pessoa está sendo usada pelo Senhor. Se eu não quiser, não tem problema nenhum para o Senhor. Porque Ele sabe o que vai fazer. Se nós não quisermos, não há problema nenhum para o Senhor. Ele sabe o que vai fazer. Eu fico observando às vezes esse rapaz que tinha esses 2 pães, esses 5 pães, nesses 2 peixes. E será que foi por um acaso que ele apareceu no meio dessa multidão? Com esses 5 pães, para um só é muito pouco, é muito, né, irmão? Imagina, você sai para levar 5 pães, é bastante, né, irmão? Recheado com 2 peixes, não fala o tamanho do peixe, mas já havia um propósito, né, do Senhor. O que me acha mais interessante é que no meio daquela multidão, esse rapaz poderia ter falado assim, mas isso vai me fazer falta. Eu vou ficar com fome, eu trouxe para mim. O povo que se vira. Mas não, né? Perante o que nós lemos, ele entregou os 5 pães, os 2 peixes. Toma, Senhor, use da forma que o Senhor quiser. Se eu vou alimentar, não sei, mas usa. Ou seja, ele entregou o que ele tinha, que era para ele, para o Senhor. E se você entregar também para o Senhor o que você tem aí de talento, de sabedoria, prazo, tempo, entrega para o Senhor. Talvez você olhe para você e fale assim, é muito pouco o que eu tenho para entregar ao Senhor. 5 pães e 2 peixes era muito pouco também, mas Ele entregou, eu não sei. O que Jesus vai fazer, eu não sei. Talvez o pouco que você tem, talvez de conhecimento da palavra, é o muito que algumas pessoas estão precisando de ouvir. Existe um grupo de pessoas que estão na sua rota. Existe um grupo de pessoas que o Senhor separou para que você encontre com elas e fale do amor dele para Jesus. E enquanto você não falar de Jesus para essas pessoas, elas vão sofrer muito. Existem pessoas que Deus não quer que o pastor vá à casa deles. Existem pessoas que Deus não quer que eu vou fazer a obra na casa deles, que eu fale de Jesus para eles. Existem pessoas que Deus separou para você falar. Porque Jesus não te chamou para essa obra simplesmente para você fazer parte assentado nesses bancos. Ele te chamou porque Ele sabe que você é útil para alguma coisa. Alguma coisa você vai ser útil na vida de uma pessoa. Talvez um abraço só. Mas você diga para mim, mas agora não pode abraçar. Nós estamos em pandemia. Mas você pode estender a mão e dizer, Jesus abençoa essa família.
Deus quer nos ensinar, irmãos, que Ele enxerga além do que nós estamos vendo. Deus quer mostrar para mim e para você que Ele enxerga além daquilo que nós estamos vendo. Talvez nós estamos vendo até aqui, mas o Senhor já está vendo lá na frente. Talvez você olhe para uma pessoa e diga assim: essa aqui não, essa não tem jeito mais não, essa aqui acabou, não vai ter recurso mais. Você está enxergando até aquele momento, mas o Senhor enxerga lá na frente, onde ela pode passar. O importante é que você esteja deixando que o Senhor mostre a visão para você. Ele mostra aonde Ele pode ir para você entender. Nós podemos pegar o exemplo, né, da viúva. O profeta chega para ela e pede ela um pouco de azeite. Ela disse: eu pede alguma coisa, ela só tem uma botija de azeite, mas é muito pouco. Ela estava vendo uma botija de azeite pequena, mas o profeta do Senhor estava vendo milhares de vasilhas cheias de azeite e ainda sobrando ainda, né? E ele disse: olha, pede os seus vizinhos vazias, emprestada, quanto você puder. Ela enxergava uma, ele enxergava várias. Nós que somos cristãos precisamos andar dessa forma, enxergando muito mais além daquilo que está às nossas vistas. Porque o que nós conseguimos ver são frutos dos nossos olhos, da nossa vida física. Mas nós precisamos andar por fé e não por aquilo que nós vemos. Talvez, né? Existem muitas pessoas que conseguem ver aqui, perto, próximo. Eu nunca enxergava a salvação da minha mãe, irmãos. Era a salvação da minha mãe, eu não consigo enxergar. Mas o Senhor enxergava lá na frente. Até que um dia algum irmão falou para mim, falou assim: olha, a sua mãe é bem provável que ela não vai frequentar a igreja, mas ela vai ser salva. Eu falei: sim, Jesus, eu aceito essa palavra. Em determinado tempo, chegando no final da vida dela, ela foi à igreja, aceitou Jesus. Desceu à frente da igreja, aceitou Jesus. E passados os dias ela passou mal e já não pôde mais se levantar da cama. E eu acredito que ela está nos braços do Senhor. A decisão dela de entregar sua vida para Jesus foi muito clara. Eu não enxergava, mas o Senhor sabia de que forma ia trabalhar. O Senhor sabia de que jeito ia fazer. Talvez você não está conseguindo enxergar a forma que a sua célula vai crescer, a forma que a sua célula vai retornar, mas o Senhor já sabe. O Senhor já sabe o que Ele vai fazer. É só você se colocar à disposição, à brecha dEle. É só você se colocar perante Ele. É melhor que se você soubesse também, você ia fazer do seu jeito, e do seu jeito para ter certeza que não ia dar muito certo. Mas quando o Senhor faz do jeito dEle, é aquele ditado: no estilingue, para ser certo, ele tem que ser torto. Sabe por quê? Quando Jesus vira para Pedro e fala assim: tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Jesus poderia ter falado tijolo, né? Por que pedra? Você não vê uma construção de pedra, vê? Tem uma casa aí, um prédio aí que é feito só de pedra. Existe? Eu nunca vi. Se existisse, mostra que eu quero ver. Vou te mostrar um segredo. Tijolo que foi feito, construiu essa igreja, são todos iguais. Todos são iguais. Tijolos são feitos na mesma forma. E eles são iguais. Até quando precisa mexer num, é preciso de quebrá-lo, cortá-lo. Pedras são diferentes. Uma é de um jeito, outra é de outra. E Deus, o Senhor, sabe que nós somos diferentes.
Nós não somos iguais, irmãos. Ninguém aqui é igual a ninguém. Cada um tem um pensamento, cada um tem um jeito, cada um tem um sistema. Nós somos diferentes. Existem pedras que são com os bicos, bicudas. Existem aquelas pedras aspentas, né? Ásperas. Existem aquelas pedras que são mais duras. Existe. Nós aqui somos desse jeito. O pastor conhece muito bem, ele sabe muito bem que existem pessoas aqui totalmente diferentes uns dos outros. Mas o Senhor vai ajuntando uma com a outra, uma com a outra. Aquelas que são ásperas, Ele vai trabalhando. Aquelas que são mais bicudas, Ele vai encaixando de um jeito ou de outro. E nós formamos a igreja do Senhor Jesus Cristo. Eu não sei quem é você. Eu não sei que pedra você é. Mas você está encaixado na obra do Senhor. Ele pegou você lá e trouxe para cá e falou assim: esse aqui vai dar certo aqui neste lugar. Esse aqui vai encaixar com essa. Essa aqui vai encaixar com essa. E aí nós nos formamos essa obra linda que é a obra do Senhor Jesus. Quero dizer a você está no lugar mais perfeito da face da terra. Talvez você diga: mas na igreja tem tanto problema. Porque nós estamos aqui, nós somos o problema. Mas você está no melhor lugar que existe na face da terra. Porque você está no lugar aonde o Senhor te escolheu. Preste atenção, irmão. Talvez você não caiu a ficha ainda. Você está onde Jesus Cristo de Nazaré escolheu para você estar nessa noite. Você poderia estar em várias partes desse mundo. Você poderia estar em várias partes dessa terra, em vários projetos dessa terra, mas você está num projeto aonde o Senhor Jesus Cristo, Ele veio nessa terra, Ele foi na cruz, derramou o seu sangue, te comprou com preço de morte, de sangue derramado ali, e te trouxe para cá, para te encaixar no meio dessa obra. E você talvez não saiba o que vai fazer, mas Ele já sabe o que tem para você. Senhor, Felipe, Senhor, tem um rapaz aqui que tem 5 pão, tem 2 peixes, mas o que é isso? Jesus não responde ele. Jesus só fala assim: mandai o povo assentar em números de 50 em 50. Assenta esse povo, organiza esse povo. Depois eu já sei o que eu vou fazer. Organiza eles, depois vocês verão o resultado. Deixa eu dizer uma coisa para você, para nós ir para o final. As coisas de Deus, elas precisam de organização. Lá no princípio, quando Deus criou, quando Deus fez separação da água e da terra seca, quando Ele faz o primeiro dia, Ele olha e fala assim: ficou bom. É assim? Por que Ele falou ficou bom? Porque ficou bom, porque ficou do jeito que daria resultado. Ou seja, o projeto ficou do jeito que precisava dizer. Não poderia ficar tudo misturado. Teria que ter uma separação. E ficou bom, ou seja, ficou debaixo do propósito. Cumpriu um propósito na realidade. Né? Por isso que às vezes as pessoas chamavam Jesus de bom. Não, bom é só o Pai. Porque tudo que você fizer e que cumprir um propósito, pode ter certeza que ficou bom. Então nós precisamos, né? A única coisa que nós precisamos é colocar as coisas em ordem, né? Colocar o nosso relacionamento com Deus em ordem. Porque se nosso relacionamento com Deus não estiver em ordem, Deus não vai fazer um milagre, porque Deus não vai operar milagre aonde as coisas estão fora do lugar.
É por isso que o pastor fica lutando, irmãos, quebrando a cabeça, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos fazer assim, vamos fazer reunião, vamos... Para quê? Para ver se coloca as coisas em ordens, para que o crescimento do reino de Deus venha. Tudo que você for fazer, se não tiver ordem, elas não vão funcionar muito bem. Você já imaginou quando você chega na sua casa, talvez depois do trabalho, e você chega na cozinha para fazer um café e as coisas estão tudo sujas, tudo fora do lugar? É necessário você tirar um tempo, organizar primeiro para depois fazer aquilo que você precisa. A obra de Deus não é diferente. Coloca a sua vida conjugal, sua vida moral, ou seja, seu relacionamento com a sua família, coloca em ordem, para que os milagres comecem a acontecer dentro da sua casa, dentro da sua família. Precisamos colocar, né? Quando Deus tem um versículo que fala em Josué 3:5, né? Santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no vosso meio. Ou seja, santificai-vos é sinal de colocar em ordem, né, as nossas vidas. Então nós precisamos colocarmos as coisas nos lugares, para que Deus possa fazer grandes coisas na nossa vida. Deus ama fazer milagres e multiplicação na sua vida. Deus ama te surpreender com coisas maravilhosas, com coisas que você não esperava que ia acontecer na sua vida. Deus ama pegar aquela coisa pequena que você acha simples, pequena para você, e multiplicar ela em coisas grandes. Deus ama fazer isso. Mas tudo primeiro que Ele precisa é que nós façamos a nossa parte. É que nós andamos diante de Deus, não por aquilo que nós vemos, mas pela fé que nós temos nele. Eu quero já encerrar dizendo para você: não importa, não sei o que você é na obra do Senhor, eu só sei de uma coisa: Deus já sabe o que vai fazer na sua vida. Deus já sabe como vai te usar. Ele quer te usar, isso você pode ter certeza. Talvez com coisas grandes, talvez com coisas pequenas, talvez você fará coisas maravilhosas, coisas que marcarão o mundo inteiro, talvez você fará coisas que irão ficar só dentro da sua casa, não visto por ninguém, mas Ele quer te usar. Às vezes nós ficamos pensando que nós precisamos fazer coisas grandes para Deus, né? Mas o Senhor disse que uma alma vale mais do que 1000. Talvez o que Deus tem para você é só uma alma. Aí você talvez acha pequeno, né? Mas não, para Deus é grande. Que você possa, no 2021, entregar totalmente ao Senhor, se deixar o Senhor fazer coisas através da sua vida. Porque Deus não está interessado em usar somente o pastor, somente os obreiros, somente os líderes. Deus está interessado em usar a quem se colocar à sua disposição. Nesse texto que nós lemos não tem uma prova maior do que essa. Deus não usou Filipe, Deus não usou André, Deus usou um rapaz que tinha e se colocou à disposição dele. E esse rapaz talvez estava vendo Jesus pela primeira vez. Não sei, a Bíblia não fala. Mas ele não usou os seus discípulos que estavam caminhando com ele. Usou um rapaz que falou assim: eu tenho, toma aqui. Se ele falasse assim: eu não dou, eu tenho, mas eu não vou entregar, Jesus sabia que fazia, mas ele entregou. E talvez você acha que é pequeno diante do Senhor, mas talvez você nunca viu Jesus na sua vida. É a primeira vez que você pisou dentro dessa igreja, não sei. Quem sabe Deus pode te usar hoje para abençoar mais de 5.000 pessoas.
8.000 pessoas que tem na cidade país, mais ou menos, não é isso? Amém? É só você entregar a Ele. É Ele que faz, irmãos. O rapaz não sabia nada, ele não estava entendendo nada. Entregou os pão para Jesus, entregou os peixes. Eu vou ficar com fome agora? Não, daqui a pouco vai me voltando para você. Tudo que você faz, o Senhor devolve para você. Os discípulos ficou assim: Senhor, o que nós vamos ganhar de deixar nossa família, de deixar as coisas aqui para te seguir? Vocês vão ganhar 100 vezes mais na vinda vindoura e nessa. Amém? Jesus tem uma obra sobre a sua vida, irmão. Jesus quer te usar. Entrega seu pão, entrega seu peixe a Ele nessa noite. Vamos nos colocar de pé. Eu não sei o que você tem, eu não sei o que você pode entregar a Ele nessa noite, mas eu sei que você tem alguma coisa para dar a Ele. Isso que você tem, entrega a Ele. Talvez o seu sonho, quando você pisou dentro dessa igreja pela primeira vez, foi de estar aqui em cima ministrando, pregando. Entrega a Ele nessa noite, que na hora certa você vai estar aqui. Talvez o seu sonho, quando você pisou a primeira vez nessa igreja, foi tocar um instrumento aqui no altar. Entrega a Ele nessa noite o seu sonho. Daqui a pouco você vai estar aqui. Eu me lembro que quando eu cheguei na igreja pela primeira vez, quando eu ouvi o pastor pregando, ele suava a camisa, que a camisa dele podia dobrar de tanto suor. Eu falava: Jesus, eu quero ser um desses. Mas a minha timidez era muito grande. Eu chegava na porta e não conseguia dar 3 passos para dentro da igreja, de tanta timidez. Até que um dia o Senhor me curou. Eu não sei o que você tem nessa noite para entregar ao Senhor, para que 2021 o seu nome fique escrito nas regiões celestiais, de grandes obras para o Senhor neste lugar, para que as redes sociais dessa cidade possam dizer: em país existe uma pessoa muito de Deus, muito usado pelo Senhor. Feche os seus olhos, vamos orar, vamos agradecer a Deus por nós fazer parte desse projeto dele, por nós sermos escolhidos por Ele a estar nessa obra que Ele tem aqui na face da terra. Talvez você tenha algo que gostaria muito de entregar ao Senhor. Fala com Ele nesta hora. Senhor, eu entrego ao Senhor o meu sonho de ser um líder, o meu sonho de ser um obreiro, de ser um levita, de ser um pastor, de ser um missionário, que vai lá para a África, que vai por essas regiões afora. Não sei. O que arde no seu coração, você sabe. Senhor, meu coração arde por ter condições de contribuir muito com o reino material da obra do Senhor, com as finanças da igreja. Mas amanhã pode te tornar um milionário nessa cidade. Não sei. Mas o que você tem, se entrega ao Senhor. Deixa que o resto Ele faz, irmãos. Multiplicar, Ele que multiplica. O milagre é Ele que faz. A sua atitude é que vai gerar o milagre. O milagre já está pronto, porque o milagre nosso se chama Jesus Cristo. E Jesus já morreu, mas também já ressuscitou e está vivo no nosso meio. E a Bíblia diz que Ele é o mesmo de ontem, hoje, sempre. Então o milagre que você necessita já está pronto para você. É só você entregá-lo. Talvez você vai receber um milagre e vai abençoar milhares de pessoas. Senhor nosso Deus, Pai, aí está a sua igreja, Senhor, a qual o Senhor tem separado nessa cidade, Senhor,
Sabemos que muitos ainda vão chegar, meu Deus, para essa obra. Sabemos que muitos ainda, Senhor, vão estar se chegando a este reino. Mas os que já estão aqui, Senhor, recebe, Senhor, aquilo que eles têm para te entregar nessa noite. Recebe, Senhor, essa vida que está entregando algo que para ela parece que é pequeno, mas que o Senhor já sabe o que vai fazer, Deus. E usa, Senhor. Talvez faz um milagre que ela necessita, meu Deus. E sabe, nessa noite ela se entrega a algo insignificante diante dos olhos dela, Senhor, mas que diante da graça e do poder do Senhor se torna, meu Deus, tudo aquilo que ela precisa, Pai. Deus, abençoa este povo, Senhor. Abençoa este ministério, meu Deus. Oh, meu Pai, faz resplandecer, ó Deus, a glória do Senhor neste lugar, ó Pai. Surpreende esse povo, meu Deus. Que 2021, Senhor, esse templo fica pequeno, meu Pai, ao ponto do pastor precisar de fazer 3, 4, 5 cultos nesse lugar, Deus. Até mesmo adquirir um novo terreno, Senhor. Se todos que aqui estão, ó Pai, já apresentaram uma alma ao Senhor durante esse ano, já são necessários fazer 2 cultos, Senhor. Agora imagina se eles apresentarem 3, 4, Senhor. Serão 4 cultos, ó Pai. Deus, que o nome do Senhor seja louvado, que o nome do Senhor seja exaltado nesse lugar, Senhor. Oh Deus, que a glória do Senhor, ó Pai, ela seja manifestada a cada reunião nesse lugar. Levanta, Senhor, homens e mulheres, crianças, jovens, adolescentes, cheios do Espírito Santo, Pai. Oh meu Deus, em nome de Jesus, usa esse povo, Senhor, sem medida, Pai, em nome de Jesus. Nós te louvamos, nós te agradecemos. Gostaria que você erguesse a sua mão bem alta ao Senhor, mais alto que você puder, as duas. Isso, e agora você dê um forte aplauso ao nome do Senhor. Aleluia! Louvado seja Deus. Graças te damos. Obrigado. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. E quando você for orar, ore por mim, tá? Deus abençoe. Obrigado, pastor, pela oportunidade. Em nome de Jesus. Amém, queridos. Quantos foram abençoados por essa palavra? Você possa entregar tudo ao Senhor, porque talvez o pouco que você tem é tudo que Deus precisa para usar e fazer através de você uma grande obra. Amém? Levanta a tua mão para o alto. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão com o Espírito Santo seja sobre toda a igreja nessa noite. Diga comigo assim: a paz do Senhor Jesus. Uma ótima semana para você. Amanhã, terça-feira, nós temos oração aqui, 7h30 da noite. Amanhã de manhã, terça, 7h30 da noite. Deus abençoe a sua vida. Vá em paz, em nome de Jesus Cristo.